Muito bem, eleições 2024, você nos acompanhou e para fazer uma análise do resultado das eleições municipais, ele, que esteve ontem na cobertura, a gente deu um show, vamos falar a verdade, principalmente você que está em casa. Danilo Cachê, tô com saudade de você aqui, viu, Danilo? Eu também, Mônica, bom dia para você, bom dia a todos. Muito bem. Temos aí um dia pós-eleições. Nossa, é a ressaca, né? É a ressaca, né, Danilo? E ainda... O Paulo esteve aqui cansado, eu encontrei com ele e falei, nós estamos cansados, né? Porque a campanha é intensa, tanto para os candidatos quanto para os jornalistas que participam, né? Exatamente. Ontem a nossa cobertura aí trazendo tudo, né, da região. Vamos fazer uma análise, vamos começar aqui por Uberlândia. Eu queria começar pela Câmara. A gente teve renovação, Danilo? Sim, foi até uma renovação expressiva, viu, Mônica, se a gente considerar. Porque o que aconteceu? Qual foi a situação da Câmara? Muitos vereadores que estão hoje no mandato não conseguiram a reeleição por um erro de conjuntura política. Eu venho falando isso há algum tempo já aqui, né? A eleição para a Câmara, ela acaba no dia que acaba a janela partidária que você pode fazer a movimentação de partidos. Então, a eleição da Câmara acabou em abril, quando foi o tempo da janela partidária para fazer a conta de para qual partido você vai ser candidato, montagem das chapas dos partidos. A montagem da chapa, de uma chapa proporcional, ela é 50% a 60% de uma eleição para a Câmara Municipal. Então, quando você tem assim resultados, vamos supor, o vereador Murilo, que foi uma liderança da oposição, teve 3.500 votos, não foi eleito. Nós tivemos vereador eleito com 1.800 votos em contrapartida. Outro exemplo, vereadora Cláudia Guerra, do PDT, não foi eleita. Por quê? 3.200, eu acho, mais de 3.000 votos, não lembro agora com exatidão, mas mesma coisa, uma legenda muito fraca dentro do PDT, era praticamente ela sozinha. Né? Outro exemplo, vereador Leandro Neves, que se candidatou pelo PRD, perdeu a reeleição com mais de 2.000 votos, também por causa de legenda. Vereadora Gilvan Ferrer, que foi junto com a Amanda Gondim, dentro do PSB, lá fez um por média, foi a Amanda Gondim, ou seja, Gilvan perdeu a reeleição. Então nós tivemos muitos casos parecidos com esse e até mesmo... casos assim, vamos pegar o vereador Valquir do Amaral. Sei. Ele foi candidato pelo PSDB, que tinha Leonídio na cabeça de chapa, né, de uma chapa. O PSDB fez 4 vagas, ele ficou em 6ª colocação e não foi. Está na 2ª suplência. Então, quer dizer, você vê que a questão da reeleição está diretamente ligada à conjuntura dos partidos e não a voto. Porque você tem eleito com 1.800 e você tem não eleito com 3.500 por conta de conta partidária. Tivemos muita reeleição na região, né? Sim. De prefeitos. Aqui, Mônica, na região, a gente pode analisar isso assim, de duas formas diferentes, né? Você teve as eleições de 2020, que eram eleições atípicas durante a pandemia e teve uma renovação muito grande. Então, você pega, por exemplo, em Araxá, Robson Magela, desconhecido da política, foi eleito em 2020, reeleito agora. Você pega Falcão, em Patos de Minas, desconhecidíssimo, nunca sequer tinha disputado uma eleição, fazia campanha com cartaz na rua e no ponto, como é que fala? No semáforo. E foi eleito naquela época, reeleito agora. Com mais de 80%, né? Eu acho 85%, né? Você pega Ituiutaba, também Leandra, ela era uma assessora parlamentar completamente desconhecida, eleita e reeleita. Araguari, que o Renato Carvalho também desconhecidíssimo, ele era um militar, nunca tinha disputado a eleição em 2020, eleito, reeleito, né? E com alta expressividade, tudo acima de 50%, 60%, 70%, porque essas cidades não têm segundo turno, né? São cidades com menos de 200 mil habitantes. Já Uberaba, que tem segundo turno, possibilidade de segundo turno, lá deu segundo turno. Mesmo assim, a candidata, a Elisa, prefeita, ela foi primeira colocada, né? Foi para o segundo turno na primeira colocação. E assim, na apuração ontem, ela estava ganhando no primeiro turno, largou ganhando no primeiro turno. Sim. Mas depois foi virando, ela acabou indo para o segundo turno com o Tony Carlos, que é um ex-deputado lá da cidade. Então, quer dizer, você teve um movimento de reeleição muito forte aqui na nossa região, sem dúvida, Mônica. E aí eu queria falar com você também, eu estava acompanhando ontem, por exemplo, abstenção.
qual que foi o patamar nessa eleição municipal? Mônica, foi na casa de 26%. Eu achei tão alto, Danilo. É alta, mas não está fora da média. Tá não? Não está fora da média realmente. Talvez esteja fora de uma média de eleição municipal, porque a eleição municipal é mais próxima das pessoas, então ela tende a levar mais gente para a urna, né? Mas, assim, nós tivemos muitas situações, assim, atípicas, né? Por exemplo, os problemas técnicos em mais de 60 urnas eletrônicas no começo da manhã. De certa forma, isso impacta na abstenção, porque afugenta o eleitor, aquele eleitor que foi de manhã e aí estava com problema na urna, não quis esperar. Ele acabou, não vou voltar lá não. E já foi fazer outra coisa à tarde, acabou deixando de votar, né? Mas assim, Mônica, eu acho que o índice de abstenção a ponto de mudar o resultado de uma eleição, dessa eleição que se confirmou em Uberlândia, é muito difícil, não iria mudar, alterar muita coisa no resultado. Então, foi alta, é ruim, porque as pessoas precisam participar, porém não mudaria o resultado. Representatividade feminina, né? Como é que você avalia, tanto para cargos ali de vereadoras como prefeitos, o que você considerou, assim? A representatividade ainda é baixa, Danilo? Ainda é baixa, né? Veja que a gente fez, salvo engano, 6 vereadoras, mulheres, das 27 vagas, então tem 21 que são homens, né? Isso é ruim, perde a pluralidade da representatividade, né? Não que as mulheres sejam melhores ou maiores, nem os homens, nem vice-versa, mas assim, quando você tem, por exemplo, 50% do eleitorado, mais de 50% do eleitorado é composto de mulheres, é interessante que as mulheres também estivessem na Câmara para trazer o olhar delas sobre os problemas da sociedade. Veja que a Câmara Municipal é a representação do povo no poder legislativo, né? Então, ela representa a sociedade, os segmentos da sociedade. Então, a Câmara, quanto mais plural ela for, melhor ela é. Então, quando você tem menos mulheres, é uma Câmara que não representa completamente a realidade da sociedade, que é composta de uma maioria feminina, enquanto que na Câmara representada por uma maioria masculina. Mas mesmo assim, Mônica, se você julgar pela quantidade de candidaturas, e aí não é a eleição, o registro de candidaturas, foi proporcional ao número de candidatas mulheres que nós tínhamos. Certo. Porque mulher, historicamente, não sei explicar isso, qual é o fenômeno, mas historicamente mulher atrai pouco voto. E aí acaba o quê? É cultura, né? É cultura. E aí o que isso acontece? Por exemplo, a Cláudia Guerra. A Cláudia Guerra quis formar uma chapa predominantemente feminina. A chapa dela era predominantemente, ela teve 3.500 votos, mas o restante da chapa, tudo foi baixo, não conseguiu fazer a legenda para ela ser eleita. Né? Mas você teve mulheres com votação expressiva, por exemplo, a Janaína Guimarães, com mais de 5.000 votos. Gláucia da Saúde foi reeleita, Lisa Prado, reeleita, Amanda Gondim, mais de 4.000 votos, reeleita. Então, assim, você tem ainda mulheres fortes, combatentes, que vão para a Câmara e elas vão ter que se multiplicar lá para conseguir representar a sociedade. Nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de perguntar para você o seguinte, para os gestores, nós temos alguns desafios, né? Tem desafio climático, não é uma questão só do país, mas também do município. Sem dúvida, Mônica. O tema central dessa campanha aqui em Uberlândia, essencialmente, foi a pasta da saúde, não é? Foi o assunto principal. Mas o assunto que deveria ter sido principal são os fenômenos climáticos que a gente está vivendo. Exato. Porque é chuva que não tem e quando tem destrói tudo. É o calor demais que está acabando com tudo. Então, quer dizer, esse é um assunto que precisa estar na agenda dos gestores, inclusive dos gestores municipais, porque a mudança começa na base, né? A que pese o meio ambiente não ser uma responsabilidade direta do poder público municipal, mas ela é compartilhada. Então, todos os entes, os prefeitos, os governadores, o presidente da República, precisam se unir em torno dessa pauta que é urgente. E tem a ver com a nossa economia.
tudo a ver, né, Danilo? Não, com a nossa sobrevivência. Exato, né? Sobrevivência e economia. Danilo, muito obrigado. Hoje a gente vai ter mais, né, ao longo da nossa programação. Tem. Eu fiz, terminou aqui, o Paulo Sérgio conversou com você, depois foi conversar comigo sobre questões políticas, formação de secretarias. A gente vai trazer isso no Balanço Geral com o Rafael dos Anjos logo mais. Claro que eu vou acompanhar e você também, né? Esse é o Danilo Cacheta, nosso jornalista aqui, que trouxe essa cobertura e veio conversar conosco fazendo essa análise junto com o Danilo. Deixa eu mandar um abraço aqui, olha, porque